Olá, bom dia. Tudo bem com você? Como você está? Como você passou, né? Essa noite abençoada, né? Na manhã dessa quinta-feira, a qual nós estamos aqui mais uma vez, né? Para entregar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Nós estamos aqui de posse do nosso cafezinho, né? Cafezinho quentinho e da palavra de Deus, né? Eu desejo no íntimo do meu coração que Jesus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo que você possui. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida no dia de hoje. Bom dia, Dani. Bom dia, irmão Jamir. Paz, Senhor Jesus. Bom dia, Eliane. Paz, Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus é fiel, né, gente? Depois de uma noite de descanso, nós estamos aqui para a glória de Deus, né? Mais um dia na presença do nosso Deus. Nós louvamos e engrandecemos o Senhor por isso. Nosso Deus, Ele é fiel. E nós temos, né, passado todas as manhãs, sempre que possível, deixando aqui uma palavra, né, nas nossas lives de oração, de palavra. Nós temos trazido aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? E hoje não vai ser diferente. Nós estamos no livro de Êxodo, né? Nós vamos dar continuidade lá no livro de Êxodo, né? Se você tiver aí de posse da sua Bíblia, nós vamos no versículo 10, né? Nós estávamos no 10 do capítulo 14. Nós vamos entrar no versículo 15, né? Vamos repetir aqui do 10 em diante, para que a gente venha entender o contexto, né, dessa palavra. Mas antes, né, se você voltar um pouquinho antes aqui, no versículo do capítulo 14, né, versículo 9, vai dizer: os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. Ou seja, a situação parece que não tem jeito, não tem saída, né? Mesmo depois de tantos milagres, de tantas, né, manifestações do poder de Deus, né? Uma manifestação extraordinária do poder de Deus, grandiosa do poder de Deus, e o povo se viu ali como se tivesse sem, como dizia o vovô, sem recurso, né? Sem saída, né? Aparentemente, parecia que estavam sem saída. E a palavra de Deus, né? Deus, ele sempre faz as coisas de um jeito que é para o nome dele ser glorificado. Não tinha a mão humana, nada ali que pudesse livrar, né? Na frente o mar e ali o povo no meio e os egípcios ali em perseguição. E tem outra coisa que me chamou a atenção, é que a palavra de Deus, né, diz que os ossos de José foram levados. Quando, né, José, ele diz ao povo que o Senhor visitaria aquele povo, e quando Deus visitasse o povo, eles levassem os ossos dele. Gente, que amor é esse, né? Que amor extremo, que graça extrema. Por quê? Quando você vê, né, às vezes a gente precisa de resposta, a gente precisa que Deus venha agir na nossa vida de diversas formas, né? Ou é só comigo? A gente precisa que o Senhor responda, a gente precisa que Deus manifeste a sua glória, manifeste todo o seu poder. E Deus, ele fala o quê na palavra, né? Ele vela sobre a sua palavra para que ela venha se cumprir. Né? José foi um homem que perseverou muito. Ele ficou fiel a Deus, fiel, firme nas promessas. Firme, Pai Senhor Jesus, Mabel. Firme nas situações ali que enfrentou, ele ficou firme. Deus não preocupa somente com o seu hoje, né? Deus preocupa com você no seu amanhã, na sua descendência. A palavra nem é preocupa, né? Deus, ele cuida, né? Na sua descendência e tudo, porque qual a finalidade de sair os ossos dali, né? Qual a finalidade dos ossos de José ser levados? Ou seja, nada que pertencia a esse povo, ninguém, nem aquele que tinha, né, sido José, tinha sido lutou, né, perseverou, ele insistiu, ele clamou ao Senhor tanto tempo, nem os ossos de José ficaram para trás.
Então a saída do cativeiro, ela é abrupta. A saída do cativeiro, ela é algo que a gente olha e fala assim, será como vai acontecer? Bom dia, Zeliane, paz. Como vai acontecer a saída do cativeiro? Como que vai ser? A gente não tem como imaginar como vai ser a abertura do cativeiro quando você está vivendo dentro. Porque dentro da nossa mente humana limitada, a gente quer imaginar com a nossa mente limitada que Deus vai fazer dentro de algo que cabe na mente humana. Só que Deus não trabalha segundo aquilo que eu quero. Deus não trabalha segundo aquilo que eu espero, nem o que eu planejo. Deus trabalha da forma dele, do jeito dele, e ele faz para surpreender. A nossa mente humana nunca vai conseguir, a nossa mente nunca vai conseguir captar nada, nada. Por mais que você consiga falar assim, eu sou íntimo de Deus. Bom dia, Tati. Paz do Senhor Jesus. Bom dia, missionária Catarina. Paz do Senhor Jesus. Tá diferente, gente, o café hoje. Tô sentadinha aqui tomando um café aqui do lado de fora, né? Tem aqui, ó, pode ver, ó, tem bastante manga ali, ó. Chegou a época das mangas, aquela mangueira lá fora, lá, gente, ó. Inclusive foi meu esposo que plantou há anos. A gente plantou aqui na porta, nossa porta, fizemos a muda e o rapaz morava ali, ele deu a muda pra ele. Tá ali até hoje, olha lá que mangueira bonita. Mangueira, bananeira, tem tudo, né? Irmã Elza tá aí, ela tem o esposo dela que cuida do terreno aqui do lado, aqui, né, irmã Elza? Ele tem bastante coisa plantadinha, ele também, tem horta, tem tudo. É benção, um lugar gostoso. Eu gosto demais de morar aqui, né? Hoje eu vim pra cá, falei, não, vamos fazer a live lá fora, né? Na direção do Senhor, e tudo vai fluindo. Então, continuando. Tem situações que aparentemente você olha assim, parece que não vai ter jeito, parece que aquele cativeiro não vai abrir. Mas na nossa mente limitada, bom dia, Priscila, paz do Senhor Jesus. Bom, né? Pois é, menina, ó, tá diferente o café hoje. Do outro lado ali pega, né, fazenda todinha ali, gente, é muito gostoso. A gente acordar e olhar para essa vista aqui e não falar que Deus existe é impossível. Eu sou muito feliz aqui contemplando, eu sempre gosto de fotografar, eu sempre posto, porque Deus fala muito comigo nesse lugar, muito comigo. Às vezes eu saio fora, eu venho aqui pra essa área, tem uma laje que eu venho orar aqui à noite. Meu Deus, como o Senhor fala comigo. E hoje o Senhor ministrou no meu coração o café de forma diferente. Então, assim, né, vai sair algumas coisas diferentes aí, mas está na mão do Senhor. Então, assim, a abertura de cativeiro não é programada por mim. O clamor pertence a mim para eu clamar e entregar para o Senhor. Mas o cumprimento daquela porta, daquela abertura do cativeiro ali, não é comigo, é com o Senhor. É verdade, Priscila, revela, né? Deus fala muito comigo. É passarinho cantando aqui o dia todo, gente. Isso aqui é Deus mesmo. Então, o que a gente vê? Quando você precisa, que Deus vai abrir o cativeiro, vai mudar a sua história, vai levar você para um nível diferente, vai te levar para um ambiente que Ele prometeu. Então, a gente vai tentar imaginar do nosso jeito. A gente vai tentar fazer uma imagem ali na nossa mente, né? De que vai ser daquela forma. Só que não tinha como imaginar que aconteceria tão grande coisa diante, né? Eles saem, eles libertam. Eles deixam de sair. Bom dia, Manaí. Pai Senhor Jesus. Bênção de Deus, senhora, por aqui. E tinha ali uma necessidade da mão de Deus, porque eles já haviam liberado, vai embora daqui, né? Ontem nós falamos a quantidade de ouro, né? A qual eles ofertam depois na construção do tabernáculo, era de 1,5 toneladas de ouro. Então eles saíram riquíssimos do Egito, né? Tonelada de ouro, tonelada de bronze, né? Mais de 1 tonelada de bronze, prata também, se não me engano 2 toneladas, vou trazer aqui atualizadinho. Então, a palavra de Deus fala, eles não saíram enfermos, não tinha, a Bíblia diz, não havia um enfermo no meio deles, não tinha gente enferma, não tinha doente, não tinha nada. Eles saíram riquíssimos, o cativeiro foi aberto, as portas foram abertas, o Senhor se revelou maravilhosamente. Daí o povo faz o quê? Os egípcios, eles vão, né, mais uma vez, né, o coração é endurecido de Faraó e eles vão atrás do povo de Deus. Então aqui a gente vê, né, quando a palavra vai dizer que o povo fala, foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto, ou seja, nós somos assim. Deus acaba de fazer algo grande, Deus acaba de se revelar, Deus acaba de manifestar a sua graça. O que a gente faz? A gente já está lá com medo de uma outra situação. A gente está com medo de outra situação. O certo é a gente lembrar da mesma mão que nos livrou daquele problema que não tinha como
Quando você lembra que ele livrou você, que ele alcançou você, você fala, não, da mesma forma que ele me deu livramento dentro daquela situação, ele vai trazer aqui também. Então, quando a palavra de Deus vai dizer, vamos lá no 13, ó, Moisés fala, Moisés respondeu ao povo, ó, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Meu Deus, acalme-se. Deus vai lutar por vocês. Foi o que Moisés disse, um homem manso, né? Homem tranquilo, coração dele ali focado em Deus, homem, né? A qual Deus havia preparado no deserto. Deus tanto instruiu no palácio quanto levou para o deserto, preparou. Mas para quê? Para aquele momento ali que o povo ia passar. Então a palavra de Deus, eu estou indo devagarzinho nessa palavra aqui. Obrigada, Dani, vou fixar aqui. Eu tô indo devagarzinho nessa palavra aqui para a gente não perder nada. Nada. Ontem eu recebi mensagem, eu estou impactada, gente, eu estou impactada com essa palavra. Ontem eu procurei me aprofundar mais, porque o Senhor tem falado muito comigo nessa palavra. Deus tem falado comigo que não há situação que Ele não resolva. O Senhor tem falado comigo que não existe cativeiro para Ele. Não existe cativeiro. O que falta, às vezes, é o nosso clamor. O Senhor tem falado muito comigo nessa palavra. Deus tem quebrantado muito meu coração nessa palavra. Deus tem mexido no meu interior de uma maneira que, assim, né? Eu pensei que a gente faria 2 dias nesse texto. O Senhor fala, continua. Por quê? Deus quer que fique entranhado na nossa mente, no nosso coração, que Ele vai abrir o cativeiro, não importa que cativeiro que seja. Que Ele vai abrir as portas, não importa que portas que sejam, de que forma que essas portas foram fechadas. Ele vai fazer acontecer. Deus quer que você entenda que fica lá intrínseco, lá na sua alma, na sua mente, no seu coração, que Ele não depende de você para fazer milagre. Ele não depende de você, ele não depende da sua mão, ele não depende dos seus recursos, ele não depende de nada. Ele só depende da sua disposição em clamar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e que não sabes. Quando ele fala isso na palavra, ele está dizendo, olha, se você me clamar, você vai ver o novo. Se você me clamar, você vai descobrir coisas novas. Se você me clamar, eu vou me revelar a você de maneira grandiosa. Ele quer se apresentar, ele quer trabalhar, ele quer revelar a sua glória. Nós que muitas vezes deixamos de orar. Às vezes nós falamos assim, nossa, eu estou em oração por isso. Não, você está com aquilo na mente. Mas nos seus joelhos aquilo não é todo dia que vem. Não é todo dia que é conhecido diante de Deus. Não é todo dia que você apresenta ao Senhor com todo o seu coração. Clamor, gente, é você chegar a rasgar o seu coração, a sua alma diante de Deus e falar, Senhor, eu não tenho nada, não tenho como resolver essa situação, mas eu estou clamando. A palavra diz, clama a mim, responder-te-ei. Então aqui, quando Moisés traz essa tranquilidade para o povo, essa mansidão, esse domínio próprio a qual ele tinha, né? Ontem eu falei, uma pessoa em vitória, em bênção, uma pessoa transformada no Senhor Jesus, uma liderança forte a que Deus levanta, ela pode apaziguar o coração de muita gente. Era um homem, Moisés, e ele pediu a Deus, o ajudante dele ali, o irmão dele, né? Para que fosse com ele nessas, né? Quando ele ia diante do faraó, quando ele ia falar com o povo. Então, ele, o irmão dele, mas só homens, a palavra de Deus vai dizer que eram 600.000, afora mulheres e crianças. Como a voz de uma pessoa calma mais de 600.000 pessoas? Como? Porque não era a voz dele, era a voz do Senhor falando. Amém? E a palavra vai dizer, disse, aí ele fala, o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se, né? No 15, disse então o Senhor a Moisés, gente, isso aqui é tremendo. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Deus tratou como uma coisa comum, mas ali na frente, porque era ele que abrir. Aí você está ali preocupado com aquela situação, Deus está falando, olha, por que você está clamando a mim? Toma atitude e vai. Por que você está aí falando? Vai lá, vai, faz, tenta. Vai lá, coloca a sua mão, coloca o seu investimento, coloca o seu cuidado. Vai.
Para de só falar comigo. Vai, avança, dê um passo novo para viver o novo, né? Às vezes a gente fica muito falando, mas a gente não toma nenhuma atitude que vai trazer algo dentro daquela situação. E Moisés, né, ele ouviu isso de Deus, ó. Por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar. Estenda a mão sobre o mar, meu Deus. E, meu Deus, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O Senhor está falando essa palavra, eu já te dei autoridade sobre isso aí. Estende a tua mão, vai, profetiza sobre isso aí. Eu já dei, eis aí, eu já vos dei autoridade sobre essa situação. Ergue a vara, estende a mão sobre o mar e ordena. Tem coisas que às vezes você vai ficar falando, Deus, faz isso, faz aquilo. Deus está falando, eu já te dei autoridade sobre essa situação. Eu já te dei autoridade, você está precisando exercer a autoridade sobre essa situação. Ergue as tuas mãos. Eu gosto muito de orar com as mãos erguidas em certas batalhas. Quando são batalhas altas, quando são batalhas de guerra, de batalha espiritual muito alta, todas as vezes, bom dia, Paula, Pai Senhor Jesus, todas as vezes que são batalhas altíssimas, eu já enfrentei níveis de guerra. Uma hora eu vou testemunhar aqui, esse testemunho eu só contei uma vez, foi uma igreja que eu ministrei a palavra, né? O Senhor ainda me prepara para contar esse testemunho, ele é muito forte, né? E o Senhor preparou o meu psicológico para poder contar esse testemunho diante da intensidade da prova que foi. Foi uma intensidade tão terrível que ela mexeu com todo o meu emocional, ela tirou o meu psicológico do lugar, ela abalou tudo, abalou o corpo, abalou a mente, abalou tudo. Só o espiritual que permaneceu intacto. E dentro dessa situação, Deus falava comigo o dia todo. O dia todo, eu ficava no direcionamento do Senhor o dia todo, porque era uma batalha altíssima, foi mais de 2, 3 meses de guerra, né, para a morte, coisa terrível. E eu lembro, nesse tempo, em que o Senhor, ele falava muito, olha os passarinhos, gente, coisa mais linda, olha. E Deus falava muito comigo, guerreia com as mãos erguidas, lembra-te de Moisés. E eu erguia as mãos, né, porque a palavra de Deus vai dizer, enquanto o povo estava, né, com as mãos erguidas, né, Moisés com as mãos erguidas, o povo estava o quê? Vencendo, né. Gente, eu não sei se a gente termina esse texto hoje, provavelmente não, tá? A gente não vai, né, não vai ser tão fácil assim sair daqui, não. E eu guerreava com as mãos erguidas, eu erguia as mãos. E eu entrava em clamor, batalha. Gente, 3 da manhã eu estava em clamor. E às vezes parecia loucura, né? Que fosse tanto para alguém ouvir, fosse para o vizinho e tudo. Mas eu sabia o nível de guerra que eu estava enfrentando. E tem níveis de guerra que você enfrenta que você não pode somente ter oração e tem clamor. Clamor você rasga a sua alma. Clamor você se desfaz de você mesmo. Você se humilha diante da poderosa mão do Senhor. Então, nesse tempo, eu lembro, eu clamava muito com as mãos erguidas e toda vez que são batalhas de guerra altíssimas, às vezes você não considera o que tem nas suas mãos. Às vezes você não consegue entender a importância de você guerrear com as mãos erguidas. As suas mãos, ela pode muita coisa no reino, no mundo espiritual. Quando um servo de Deus, ele ergue a mão, ele está com Deus, ele está firmado na palavra, ele está vivendo a palavra. Porque eu não vou chegar aqui te enganar, falar que você vai viver de qualquer jeito, você vai ficar de cara feia com esse, com aquele, vai guardar mágoa no coração. Eu vou sempre falar, a minha palavra que Deus colocou nos meus lábios para pregar é arrependimento, transformação e mudança e conversão. Eu não prego outra coisa. Eu prego a palavra. Ah, Rosa, que palavra? O evangelho genuíno, verdadeiro, que é um só. Arrepende dos seus pecados, conserta, né, com o Senhor e você recebe o Senhor Jesus na sua vida e Deus vai transformar a sua vida. Eu não vou pular a etapa e falar que Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, ele vai. De acordo com o seu comportamento com o Senhor. Não dá para coar o mosquito e engolir o camelo. Eu vou falar, olha, Deus quer te abençoar, Deus vai. Se você estiver andando fora da palavra, não, você não vai colher. Nem eu vou colher. Por quê? Porque Deus, ele é atraído por olhar os princípios que a gente está cumprindo. Né? Então, quando a palavra de Deus vai dizer aqui, ó, porque erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, né? Aqui nós estamos no capítulo 14, já estamos aqui no 16. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei. Olha, às vezes tem situação que você está passando,
que o Senhor está permitindo para você gerar um grande testemunho. Deus está permitindo para você ser testemunho. Não adianta querer pregar, querer falar coisas, querer fazer qualquer coisa. Se você for vazio de testemunho, o primeiro vento que vai aparecer vai te carregar. E a palavra que você prega não vai ter valia, o Espírito Santo de Deus não vai confirmar, porque precisa que tudo que nós pregamos haja confirmação da parte do Espírito Santo. Hoje, onde você tirou isso? Da palavra. Quando os discípulos saem para pregar a palavra de Deus, eles saem ali movidos, né? Eles ficaram em Jerusalém, eles aguardaram o tempo que Jesus falou. Eles ficaram esperando o Pentecoste. Pentecoste não foi batismo com o Espírito Santo. Pentecoste, em Atos 2, é revestimento de poder. Se você perdeu esse estudo que nós fizemos, o Pentecoste não é o batismo com o Espírito Santo. Por que eu posso afirmar isso? Quando Jesus ressuscita, ele chega aos discípulos e ele sopra e fala, recebei o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo ali na ressurreição de Jesus. Entendeu? Quando Jesus ressurreto ali chega, ele sopra sobre ele o Espírito Santo. Então o que eles receberam em Atos 2? Eles receberam revestimento de poder. É a ferramenta que você precisa para a pregação do reino de Deus. Não tem como você pregar a palavra de Deus sem o quê? Sem o teu escudo, a proteção. Qual que é a proteção? A proteção, o teu escudo é o revestimento de poder. Se você não foi selado, revestido de poder, como você vai pregar e o Espírito Santo confirmar? Porque a palavra de Deus fala que eles saíram depois pregando e ia cooperando com eles o Espírito Santo. Então, olha essa palavra. Então, quando o Espírito Santo coopera, a palavra, ela não vai ficar só aqui. Ela chega no meu coração, Deus ministra o meu coração, Deus trata comigo e ele alcança a sua vida. Então, assim, eu nunca quis fazer nada de outra forma, pulando etapa, né? Eu nunca quis altar, nunca quis pregar igreja nenhuma, eu nunca quis pregação, nunca quis. Eu queria, gente, a gente fica, eu vou me preparar porque Deus vai me dar isso, eu vou fazer isso na obra. Eu nunca quis isso. Eu fui descobrir fazendo. Eu fui descobrir o que era viver, porque o meu amor da minha vida é a palavra, é Jesus. Eu amo Jesus todo meu coração, com toda a intensidade na minha alma. E nesse tempo, nesses mais de 20 anos, que eu falo que é muito pouco, né, para a gente falar de um Deus que é eterno, o Senhor sempre me moveu a querer conhecer o Senhor. Então, tudo que acontece na minha vida, na obra, gente, eu nunca busquei isso aí. Eu nunca busquei estar pregando em lugar nenhum. Eu nunca pedi oportunidade de ninguém. Eu nunca pedi Deus. A única coisa que eu sempre pedi, eu peço, Senhor, abre as portas da pregação do Evangelho do Senhor. Eu sempre preguei muito nas filas do supermercado. Farmácia, banco, onde fosse. Escondido, eu gosto dessa área, eu gosto dessa palavra, que você chega onde tem alguém que precisa. Às vezes fila de mercado, banco, onde tiver gente, tem oportunidade de pregação da palavra. Eu nunca quis ficar e nem quero ficar em evidência em nada. E o Senhor Jesus, eu sempre falo, Pai, abre as portas da pregação da tua palavra, do teu reino, do teu evangelho. Abre as portas, porque a palavra fala que nós somos testemunhas. Você é testemunha das obras de Jesus. Eu sou testemunha das obras de Jesus. E se você é testemunha das obras de Cristo, você precisa haver na sua vida algo que Deus fez, um testemunho de onde o Senhor tirou você, onde o Senhor arrancou você. Um dia você está vivendo algo terrível, no outro dia o Senhor fala, eu estou abrindo cativeiro de vez. Você está saindo desse vento de vez. Eu estou tocando na sua vida de vez. É assim, funciona assim. Eu nunca quis, o que eu quis é Cristo. Desde o primeiro momento, uma pessoa que era depressiva, tentei suicídio 4 vezes. A última eu quase que eu fui. E eu vivia depressiva, muito depressiva. Muito depressiva. Eu lembro depois de casar, a casa toda fechada, não queria ver ninguém. Né? Tem coisas que a gente passa que só Deus, hoje eu consigo compreender cada detalhe de tudo aquilo que aconteceu. Por quê? O Senhor Jesus, ele vinha e sempre me dava uma nova oportunidade. E nem nos meus sonhos, nem que eu quisesse, eu nunca imaginava que eu estaria ministrando a palavra. Mas sabe por quê? Porque eu não me acho nem merecedora e muito menos capaz. Hoje eu estava ali, eu peguei a Bíblia, eu falei com o Senhor, Deus, que vontade de ficar aqui, que vontade de ficar aqui com o Senhor, vontade de ficar aqui nessa palavra, ficar, né? Você lê a Bíblia o dia inteiro? Não, gente, não. É uma luta para ler a Bíblia. Não sei você. É uma luta para ler a Bíblia, é uma luta para a gente vencer, é uma luta para você todo dia. É todo dia. E Deus falou comigo, a importância do café é porque a pregação do Evangelho não tem mais nada.
Você vem aqui, você vê, eu não vou prometer você isso e aquilo. Eu vou orar no final. E segundo, eu sempre falo, quem está aí entende, que toda vez que eu vou orar, eu falo, Pai, segundo a tua vontade. Sabe por quê? Não adianta eu ficar gritando, profetizando, falando isso ou aquilo, mas não ser vontade de Deus. Vou falar e não vai testificar, não vai acontecer. Eu vou passar por mentirosa. E o Espírito Santo não vai cooperar com essa pregação. A pregação verdadeira é o Evangelho de Cristo, é o verdadeiro, é o Evangelho genuíno. E o Senhor falou comigo, hoje, eu falei, Senhor, falando, né, sobre o café com palavra, o Senhor falou assim, filha, é uma grande oportunidade, as pessoas que têm vindo, eles têm vindo com sede da palavra. Só vem 7 horas da manhã aqui se você está com sede da palavra. Você não está pegando isso aqui como um bezerro de ouro, não. Sabe por quê? Porque aqui não tem nada. Aqui só tem a palavra. Aqui não tem nada que eu possa te oferecer, não tem nada que te agrada aqui. Só tem a palavra. E se você está vindo... Gente, quem vem aqui às 7 da manhã, permanece até o fim da live, é porque realmente quer Cristo, quer aprender. E como que a gente aprende? Você não está aprendendo comigo. Porque, às vezes, tem dia que está faltando 10 minutos para a live e o Espírito Santo de Deus fala comigo. A palavra é essa. Então eu tenho que estar pronta antes, porque a revelação da palavra vai vir no meio da live. Muitas vezes, esses dias agora eu estou tendo privilégio que o Senhor está me deixando aqui no livro de Êxodo. Eu falei, Jesus, eu estou tendo privilégio, eu estou desfrutando. Eu voltei até ver a série ontem, eu estou desfrutando, eu estou mastigando, eu estou, né, alimentando essa palavra e eu queria hoje que você entendesse. O mar estava na frente. Ele fala assim, olha, ergue a sua mão porque você está clamando. Por que você está aí clamando? Eu já te dei autoridade sobre essa situação. Eu já te dei autoridade. Profetiza sobre isso, porque é desejo meu que o povo passe. Eu prometi, eu fiz a promessa. Erga as tuas mãos e profetiza. E vocês vão passar com os pés enxutos, em terra seca. Gente, consegue entender a grandiosidade dessa palavra? E quando nós vemos aqui, ó, eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. O Senhor está falando, eu vou permitir eles irem atrás de vocês, mas é para minha glória. Olha isso que acontece depois. Eu estou me segurando aqui, mas é uma palavra que Deus tem falado demais. Não tem como. Como Deus vai tirar alguém de uma forma tão escandalosa, tão extraordinária, tão graciosa? Um barulho tão grande a livrar um povo. As nações ao redor ficaram temendo esse povo. As nações em volta temiam esse povo por causa desse milagre. As nações temiam por causa desse grande milagre. Eles ficaram com a fama que tinha um Deus que lutava por eles e que onde eles fossem, eles iam vencer. O inimigo que está perseguindo você no dia de hoje, que às vezes o Senhor permitiu, eu recebo, Tatiana, em nome de Jesus, que às vezes o Senhor permitiu, esse inimigo vai ser vencido e o Senhor vai falar, olha para ela, olha para a vida dela, olha para a vida dele, eu estou vencendo por ele. É para que todos vejam e saibam, é para que todos vejam e temam o nosso Deus, né? E a palavra de Deus vai dizer, né? E serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército. Deus está dizendo aqui, quanto maior o problema que vier atrás de você, maior será a minha glória. Quanto maior for o problema, maior vai ser a minha glória. Às vezes não combina, a situação que você está vivendo não combina com o que você está recebendo de promessa. Às vezes a sua casa não combina com as promessas que Deus está fazendo. Às vezes o que você está vivendo não combina, porque no mundo físico e no mundo espiritual as coisas são trabalhadas de forma diferente. Às vezes o cenário à sua volta não combina com o que Deus está prometendo, mas não vai ser pela sua mão, não vai ser pelo seu braço. O Senhor, ele vai falar, olha, eu vou ser glorificado na derrota de Faraó e de todos os seus exércitos. Eu vou parar por aqui, porque a gente vai continuar nesse texto amanhã, né? A palavra de Deus diz, eu serei glorificado na derrota de Faraó e de todos os seus exércitos. Eu vou ser glorificado quando eu vencer por você essa situação que você não consegue vencer. Às vezes, a gente faz planos, às vezes você tem sonhos, às vezes você coloca tudo
coloca tudo ali na agenda, coloca no seu planner, coloca tudo traçado, coloca tudo escrito. Vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser assim, vou fazer assim. E às vezes você não consegue compreender que por mais que você planeje, o Senhor Jesus tem o método dele de fazer. Deus tem o método dele de trabalhar. Deus está tomando conta da sua vida, tomando conta dos seus negócios, tomando conta daquilo que você precisa que Ele cuide. Ele está tomando conta e Ele quer que você entenda que a glória dele está tanto em tirar você do cativeiro com saúde, tirar você do cativeiro próspero, tirar você do cativeiro entendendo que Ele é Deus e que é Ele que está fazendo, mas também na derrota daqueles problemas que ninguém pode vencer por você. Talvez o faraó e seus exércitos sejam uma doença. Talvez o faraó e seus exércitos seja algo que você precisa romper e você não consegue. E o Senhor está falando, eu serei glorificado. Eu vou extirpar esse medo que você está sentindo de avançar. E eu vou ser glorificado, porque olha a glória que é. Alguém que não conseguia fazer algo, não conseguia desenvolver algo, não conseguia... Gente, improvável. Eu sempre fui um improvável, que o Senhor, né, pegou, catou, e eu olho sempre pro Senhor e falo, Pai, eu sou menor que um grãozinho de areia, eu não consigo compreender, não cabe no meu entendimento o amor que o Senhor tem. Eu não consigo discernir, por quê? Porque nós somos tão ruins, imperfeitos, e o Senhor fala assim, olha, eu quero ser glorificado na sua vitória. A vitória que você precisa hoje não é só para você. A vitória que você precisa hoje não é só para você. É para Deus também. Deus se importa com as suas emoções. Deus se importa com o seu coração. Deus se importa como você está enfrentando as coisas. O Senhor está vendo. Às vezes você fica cercado de pessoas, rodeado de pessoas, mas você não pode abrir seu coração. E às vezes não é nem porque não confia nelas. Às vezes você não vai conseguir nem expressar o que está dentro de você. Entendeu? Tem pessoas aqui na live assim. Às vezes você não consegue. Porque você não vai conseguir falar, ninguém vai conseguir compreender. E você vive vivendo, e aquele gigante está ali, você não consegue vencer, você não consegue expressar, falar, não consegue fazer com que as pessoas entendam o que está dentro de você, mas o Senhor, Ele conhece todas as suas guerras internas, e o Senhor vai fazer você vencer. O Senhor vai fazer você frutificar. Deus vai fazer você frutificar numa terra que era aparentemente uma terra seca, num tempo difícil. Rose, por que o café? Gente, o Senhor, Ele falou comigo ontem. Eu fiquei assim, maravilhada. Ontem o Senhor me revelou o propósito do café. Um deles, né? E eu fiquei assim, falei, Senhor, Deus falava, filha, tá vindo um tempo muito difícil. Está chegando, pode anotar aí, datar, colocar dia, hora. Porque depois você pode procurar, pode me ligar, pode falar, Rui, você é mentirosa. Pode, né? Pode datar o que eu tô falando. O Senhor falou, eu tô separando um povo. Eu estou separando os meus. As pessoas que têm visto, que têm recebido a palavra, não tem só eu pregando, tem várias pessoas pregando. Mas você não está aqui somente porque a Rose está falando, a Rose... Não. O Senhor Jesus se apresentou a você de alguma forma para você estar aqui às 7 da manhã. É o próprio Deus que moveu o seu coração a estar aqui. E o Senhor falou comigo, está vindo um tempo muito difícil. Eu estou separando um povo. Eu estou separando os meus. E eles não vão se perder no meio de tudo que está vindo por aí. Vamos passar um tempo difícil? Vai acontecer situações difíceis. Está na porta de acontecer isso. Deus tem falado isso comigo. Eu tenho pregado, às vezes eu prego, eu sempre falo isso desde 2022. Desde 2022, quem me conhece sabe que eu estou falando isso. E o Senhor falou comigo, está muito próximo de acontecer coisas que não são coisas comuns que vocês já veem. Mas eu estou separando um povo porque eu vou livrar esse povo. Eu vou guardar esse povo. Assim como o Senhor está falando aqui. As pragas caíam nos egípcios, mas não atingiam os israelitas. Você consegue entender? Cabe no seu entendimento? Não. Porque também não cabe no nosso entendimento um homem só ser levado preso, acorda ali na prisão, vai dormir no palácio, de repente ajunta alimento, uma quantidade exorbitante de alimento, junta muita coisa, e de repente esse homem está alimentando todo mundo. Esse homem está alimentando todos, ele está ali cuidando de todos. Havia fome por toda parte, mas não houve fome para ele. Não houve fome para a família dele. Não houve fome para aqueles que estavam ali com ele. Até os egípcios o Senhor protegeu, porque ele estava lá. Entendeu? Então, assim, o que nós podemos entender
é que Deus não importa cenário para ele agir. Qualquer situação que vier à frente, qualquer situação que nós viemos enfrentar daqui a um tempo, é que você olhe e lembre de como Deus tem guardado você até aqui e como Ele tem falado que Ele é Deus que vai fazer com que você venha sobressair em qualquer situação. Se você teme a Deus, o que te falta? Se você crê no Senhor e tem isso, Rose, se você esquecer disso e duvidar, me lembra dessa palavra. Porque nós somos carne, nós somos falhos, me lembra dessa palavra. O Senhor me fortalece através da palavra, o Senhor me levanta através da palavra. Ontem o Senhor, ele me tomou de um jeito que eu fiquei maravilhado. Deus, eu tenho passado muito tempo a sós com Deus e isso tem sido muito bom para mim. Tenho passado muito tempo com Deus, eu e Deus, ouvir o Senhor, né? Eu gosto disso. Às vezes você tem que desligar o telefone e deixar para lá, às vezes você tem que deixar para lá, mandou mensagem, espera. Sabe por quê? Porque a companhia gostosa, a companhia que verdadeiramente vai trazer algo para a nossa vida é Jesus. Então, nós vamos passar assim, vamos. E Deus está fazendo o quê? Ele está preparando você aqui. Ele está preparando você quando você faz suas orações. Ele está preparando você quando você se aproxima do Senhor. Por quê? Porque o tempo que está vindo aí, se você estiver no Senhor, você não vai ser abalado, né? Cafezinho. Não vai ser abalado. Você não vai sofrer os mesmos danos que vai acontecer em volta de você. Quando você olhar à frente, tiver difícil, você olhar atrás, vier os egípcios, já pode saber que o mar vai abrir. Deus, mas está difícil, já pode contar que é milagre. Senhor, mas não conta com milagre. Sabe o que a gente tem? Como a gente vive milagre? Conta com ele. Conta, mas conta mesmo. Acredita. Pede, orou? Pede, mas acredita. Não fica só, eu orei, mas não. Não existe isso. Né? Eu não gosto de perder oração. Perder oração é que orar sem propósito, orar só para alguém ver, fazer algo só para que alguém falar, nossa, tá lá fazendo. Eu não faço de jeito nenhum, não agrado ninguém, de jeito nenhum. Se gostar de mim, é um milagre. É um milagre. Porque a minha pregação não agrada a ninguém, né? Agrada aqueles que são do Senhor. Quando eu digo ninguém, é ninguém que realmente está querendo que teu ego massageado. Eu não vou massagear seu ego de forma nenhuma. É verdade. Eu não vou chegar aqui e falar, olha, Deus vai fazer, Deus vai fazer quando o nosso caminho estiver diante dele, quando as nossas veredas estiverem sendo endireitadas. Aí o Senhor vai fazer. Por quê? O primeiro princípio é a obediência. Aí com a obediência vem o que? A resposta. Está obedecendo, Senhor? Está doendo, está passando, está difícil. Mas então você já conta com milagre. Ora crendo. Não ora só por orar, não. Senhor, eu estou orando aqui, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu estou orando aqui, mas eu tenho certeza, Pai, que eu estou vendo isso aqui já na minha frente. Senhor, eu estou aqui em oração, mas eu tenho certeza que o Senhor está fazendo. É com fé, porque se não for, a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos orar? Eu falei tem um corajoso aí para orar comigo? Se tiver, eu convido, eu faço o convite aqui, ó. Né? E você aceita aí. Tem alguém que quer orar comigo? Eu chamo aqui. Se tiver alguém, quer orar, Dani? Mabel, as meninas que tem medo de câmera aí, ó. Misericórdia. Stephanie também, não sei se está por aí ainda. Se tiver alguém que quiser orar aqui, mas orar, contar testemunho. Rose, eu tenho testemunho para contar. A gente chama, abre a janelinha e você testemunha. Mas o Senhor Jesus tem falado conosco há dias sobre isso. Deus tem falado há dias sobre a diferença entre os egípcios, né, e os israelitas, a qual Deus estava livrando. Deixa essa palavra intrínseca no seu coração, na sua alma. Deixa essa palavra frutificar no seu coração. Porque o Senhor, Ele tem tudo nas mãos para fazer aquilo que você precisa fazer. Não limita Deus, não. Ah, tá assim, tá assim, mas você serve um Deus que ganha nos 45 minutos do segundo tempo? Não, o nosso Deus, Ele é fiel, justo, verdadeiro e poderoso. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a minha vida, a minha casa, Senhor, a minha família, os meus filhos. Deus, eu te coloco, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a vida de Gabriel, Senhor, Pai, ele naquela cidade trabalhando. O Senhor venha visitar, colocar as tuas mãos, proteger, cuidar, Senhor, em todo tempo. Deus, a Sabrina, a Liza, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer entendimento, conhecimento e revestimento do poder do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor a vida do meu marido, que o Senhor venha continuar completando a tua obra, fazendo o que o Senhor Deus tem feito. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, Pai, pelo café. Eu te agradeço porque não é, Senhor, pelas minhas forças e muito menos, Senhor, por conhecimento humano. Eu agradeço, Senhor, a revelação da palavra de hoje. Eu agradeço o maná de hoje. Eu agradeço o pão de hoje. Porque, Senhor, eu aprendi na tua palavra que o pão diário é para quem tem fé.
O maná só caía, Senhor, só podia ser colhido a quantidade do alimento do dia. Obrigado por esse pão diário, Senhor. Obrigada, Pai. Não nos deixa faltar a Tua palavra. Não nos deixa faltar a revelação da Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, sopra o café onde o Senhor quiser. Onde o Senhor quiser que vai, que o Senhor, Deus, faça alcançar. Senhor, se é aqui dentro, Pai, se é fora. Não é, Senhor, por visualização. Não é, Senhor, por nada que venha, Senhor, ser ego do meu coração. Não deixe o meu coração, Senhor, Pai, se aquecer com isso, pensando, Deus, que é meu. Esse ministério não é meu, é do Senhor. Pai, eu te imploro o teu cuidado, o teu favor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continua mantendo, Senhor, as minhas forças, que o Senhor continua colocando as tuas mãos, porque há uma necessidade da pregação da tua palavra. E eu te peço, Deus, que essa voz, Senhor, ainda que não é, Senhor, uma voz, Senhor, Pai, que muitos vão ouvir, mas são, Senhor, aqueles que estão ouvindo, que o Senhor está selecionando, o Senhor também está transformando. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Deus, tem pessoas, Senhor, com anemias graves. Tem pessoas, Senhor, Pai, com a corrente sanguínea, Deus, prejudicada. E eu tenho certeza na cura. Eu tenho certeza que o Senhor vai dispensar os teus anjos e liberar a cura. Pai, tem pessoas, Senhor, Pai, com travas na mente, que o inimigo colocou por causa de uma palavra que ouviu. E hoje essa pessoa não consegue avançar, não consegue ir à frente dentro de coisas que o Senhor diz a ela para fazer. Essa trava na mente vai cair. O Senhor vai começar a dar ideias, estratégias novas, e essa pessoa vai romper, Pai. Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, projetos, Senhor, sonhos, papéis que estão para ser assinados. Deus, no nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, a causa. Deus, tem alguém próximo a receber, Senhor, valores. E eu sei que o Senhor está tocando nesse valor para ser liberado, porque o Senhor está trabalhando no coração deste homem. Pai, no nome de Jesus, visita, Senhor, para ele receber esses valores. São 2 homens, Pai, a qual vão receber esses valores que estão, Senhor, Deus, parados e não há resposta. Mas o Senhor está entregando, Pai, no nome de Jesus. Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai. Ah, meu Deus. Coloco diante do Senhor o empreendimento da Cláudia. Que o Senhor venha visitar, Senhor, o salão da tua filha. Deus, venha, Senhor, Pai. Tem algo tão agradável na vida da Claudinha que muitas pessoas não conseguem entender. Tem pessoas, Senhor, que estão perto dela, mas não conseguem entender o que tem na vida dela. E tem coisas que o Senhor preparou na vida da Claudinha para esse tempo. Pai, no nome de Jesus, Pai. Usa a tua filha na terra para um propósito maior do que ela sabe. Continua protegendo ela, Senhor. Proteja a família dela, o esposo, Eliés. Guarda as entradas, a saída. Proteja, Senhor, a vida dela. Deus, eu sei que é difícil, mas para o Senhor, Pai, não há nada impossível. Que o Senhor venha cumprir sobre a vida dela as promessas que o Senhor fez há muito tempo. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor. Vai trabalhando, vai colocando as tuas mãos. Entra com providência nos empreendimentos da tua filha. Deus, envia os clientes. Pai, aquilo que foi excesso, o Senhor tira. Aquilo que traz fardo, peso e dor, Senhor, no coração da tua filha, o Senhor arranca de vez. Traz, Senhor, Deus, clientes enviados pelo dedo do Senhor. Oh, papai, aponta a eles, leva a eles, porque a tua filha não oferece só transformação na estética. Mas, Senhor, muitas vezes o braço, Senhor, os braços dela têm aberto para acolher pessoas que chegam, Pai. Às vezes marcam algo, mas é só para conversar. Continua usando a tua filha, porque algo novo e grande o Senhor vai fazer na terra, através da vida dela. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, eu imploro o teu favor. Ministra, Senhor, a tua igreja. Traz, Senhor, no coração da tua igreja a certeza de que, Senhor, Pai, não há cativeiro difícil para o Senhor. Deus, ministra a tua igreja. Ministra a tua igreja com poder. Leva a tua igreja, Pai, no centro da tua vontade. Leva a tua igreja no centro da adoração. Leva a tua igreja no centro da adoração profunda. Adoração escandalosa, extraordinária, como Davi prestou diante de ti. Leva a tua igreja a não ter vergonha de orar, a não ter vergonha de clamar, a não ter vergonha de confessar que o Senhor é Deus. Senhor, proteja as crianças de nossa cidade. Passa nas escolas, Senhor, de nossa cidade, os hospitais, Senhor, no nosso estado, na nossa cidade. Deus, passa, Senhor, com os teus anjos, Senhor, nos 4 cantos desse país. Passa, Senhor, com os teus anjos nos 4 cantos, porque tudo que puder ser abalado, vai ser abalado pelas tuas mãos.
Ah, Senhor, passa nos 4 cantos dessa nação, porque o anjo do Senhor já está a postos, e o Senhor já ordenou batalha, e Senhor, Pai, toda ação maligna, ela vai ser revelada e extirpada pelo poder do Senhor. Pai, envia teus anjos nessa nação, move, Senhor, as tuas mãos, entra, Senhor, com o poder, porque muitos vão se assustar com o poder do Senhor, que vai ser manifesto na nossa nação. Deus vive poderoso. Quebra as algemas, Senhor, Pai, do inimigo, onde estiver um cativo, onde estiver um sofrendo, vítima de coisas que muitas vezes tem pessoas que não estão vendo, não é conhecido, está sofrendo. Quebra cadeias da impiedade, cadeias, Senhor, Deus, da infâmia, da mentira, do orgulho, Senhor. Move as tuas mãos sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. Nós sabemos, Pai, que há um tempo do cumprimento de promessas, há um tempo que o Senhor falava comigo que vai exercer juízo através da natureza. Muitos lugares vão ser devastados, sim. Mas, Senhor, Pai, muitas vezes é necessário que aconteça para que o povo se volte a Ti, Pai. Nós não, Senhor, pedimos isso, mas quando o Senhor diz, o Senhor sabe o que está fazendo. Proteja os nossos lares nesses tempos de chuva, nesses tempos, Senhor, Pai, tenebrosos. Proteja, Senhor, Deus, a nossa cidade. Onde estiver um, Pai. Assim como nós vimos ali, aquela casa, Pai, aonde passou, Senhor, aquela torrente terrível de vento, e foram várias casas, Senhor, arrancadas. Mas, Senhor, havia uma casa de madeira de uma serva de Deus que permaneceu de pé. Nós temos certeza nesse Deus. Nós cremos nesse Deus. Por maior que seja a tormenta na natureza. Porque o Senhor vai se manifestar também através da natureza. No Senhor, nós estaremos guardados. Guarda as nossas casas. Guarda, Senhor, os nossos filhos. Guarda, Senhor, para que nada se perca. E nós venhamos testemunhar para a glória do nome do Senhor. Meu Deus. Gente. Vamos acompanhando as coisas, porque o que Deus vai fazer não é brincadeira, não. Deus, quando decide falar e fazer, né? Tem coisas que a gente, né, não posso nem falar aqui que a live cai ou não vai ficar salva de novo, né? Mas nós estamos vivendo um tempo do juízo de Deus. Você vai ver muitas reportagens que os seus olhos vão tinir, porque eu estava orando aqui e o Senhor me mostrava coisas que só é Jesus. Seus olhos vão tinir, seus ouvidos vão tinir, seu olho vai regalar, vai falar, meu Deus do céu, é isso mesmo? É isso mesmo. E quando você vê cumprir essas coisas, você olha, entende, vai falar assim, não, deixa Deus trabalhar, porque Deus vai guardar. Nós vamos ver, o Senhor está exercendo juízo, estamos num tempo de juízo de Deus. Por quê? Por causa da rebeldia do povo. Ai, quem é o povo? Somos nós mesmos. Ah, mas para botar responsável. Ah, mas é que aquele está bebendo, aquele. Você nunca olha assim. Porque Daniel, quando estava lá no cativeiro, Daniel foi orar. Ele orava como se ele estivesse praticando as mesmas obras que os outros estavam. Então, nós não podemos tirar, nós somos igreja de Cristo. A nossa função está na frente, pregando a palavra e fazendo aquilo que precisa fazer. Então, nós vamos ver coisa que vai abalar os 4 cantos. As coisas não vão, mas o que vai acontecer? Você vai estar guardado, comendo, bebendo, trabalhando pela mão do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. E assim seja, que Deus te proteja, te guarde, te abençoa. Deus cuida da sua casa, da sua família. Jesus venha trazer proteção, livramento. Unge a sua casa, ora a sua casa, passa dentro da sua casa, ergue as mãos, abençoa a sua casa. Senhor, aqui eu estou consagrando ao Senhor. Eu estou oferecendo ao Senhor a minha casa, a minha família. Eu estou colocando diante do Senhor e Deus vai proteger. Amém? Louvado seja Deus. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, né? Tava as meninas no início da live falando aqui, ó, do pezinho de manga aqui, ó. Né? E tem muita manga lá, tem um trecho da minha horta no quintal de cima ali, e assim nós vamos. Hoje, né, o café foi aqui, tomando um cafezinho aqui do lado de fora. Amanhã eu aguardo você vem na live, né, às 7 da manhã, nós estaremos aqui e vamos dar continuidade nesse texto aí que, nossa, Deus tem moldado meu coração nesse texto aí. Nós vamos, em nome de Jesus, dando continuidade durante a semana para a glória de Deus. Gente, ficar com Cristo. Até amanhã, se assim o nosso bom Jesus nos permitir. Um beijão. Muito obrigado você que esteve na live, passou aqui, ficou, participou. Que o Senhor te alcance. A paz. Fica com Cristo.